Pessoal, boa tarde, tudo bem? Pessoal, então assim, eu vou conversar com vocês hoje sobre um assunto bem importante, que eu peço que vocês me deem ali uns 5 minutinhos da tua atenção, para que futuramente vocês não tenham problemas e prejuízos, tá bom? Então assim, o que eu vou falar com vocês hoje? Eu vou conversar com vocês sobre uma cláusula que normalmente consta em contratos, que você tem que prestar muita atenção e saber qual que é o significado dessa cláusula que está lá no teu contrato, que às vezes você lê ali rapidinho e você não para refletir no que aquilo vai interferir futuramente. Então, assim, normalmente em alguns contratos, se coloca uma cláusula de quitação plena, geral e irrevogável. Então, eu vou colocar um exemplo aqui. Bati o carro, por exemplo, né? Aconteceu um acidente de trânsito e eu olhei ali e falei, não, acho que vai dar uns R$1.000 para consertar esse prejuízo aqui. A pessoa me paga, a gente faz um contrato ali rapidinho, dando quitação plena, geral e irrevogável do valor que ela está me pagando. Então, normalmente consta uma cláusula no meio do contrato ali, dando essa quitação. E eu recebo esse valor e na hora que eu vou consertar, eu vejo que o valor, o prejuízo que eu achei que era, é muito maior. Então, por exemplo, interferiu na parte ali elétrica, a parte mecânica, eu vou ter que mexer mais no carro, vai dar ali 3 mil de prejuízo. E daí eu vou conversar com o advogado e falo, viu, fulano, eu recebi R$1.000, mas o prejuízo na verdade é 3 mil. Mas eu tenho uma cópia do contrato que eu assinei aqui e de lá consta quitação plena, geral e irrevogável. O que isso significa? Na prática, significa que você deu quitação total daquela situação, daquele fato. Então, você não pode mais questionar isso futuramente. Por que se coloca essa cláusula nos contratos? É uma segurança jurídica para as partes. Por exemplo, assim, não tem um risco de eu pagar para você R$1.000 hoje e amanhã você querer me cobrar 1.500. Então, a gente dá essa quitação plena, geral e irrevogável para que você, assinando esse contrato, você não tenha mais o direito de me cobrar futuramente, tá bom? Existem situações que, por exemplo, o acidente de trânsito em que você machuca alguma parte do teu corpo. Tem uma situação até familiar, a minha mãe se machucou num acidente de ônibus e ela machucou a coluna dela. E foi feito esse acordo, nesse acordo inclusive consta essa cláusula de quitação plena, geral e irrevogável, mas o que pode acontecer? Se da data do fato até a data do acordo tenha sido um lapso de tempo muito curto, que você não conseguiria ter ideia de qual que era o tamanho do teu prejuízo, da tua incapacidade que ficaria, por exemplo, na tua coluna, e você assina um contrato ali, por exemplo, assim, a empresa vai pagar uma indenização de R$10.000, ok. Só que quando eu assinei esse documento, a minha lesão ainda não tinha fixado, eu não tinha melhorado totalmente. Então, futuramente eu vou ter que fazer uma cirurgia, eu vou ter que continuar o tratamento vai ser caro. Então, na verdade, esses 10 mil que eu recebi, deveriam ter sido 30 mil para custear o meu prejuízo. E eu posso questionar isso ou não. Tem decisões jurisprudenciais, até a gente estava vendo aqui no escritório semana passada, que eles defendem que se entre a data do fato e a data que você assinou o contrato tenha sido um lapso de tempo muito curto, isso pode ser questionado, porque você não tinha essa noção de prejuízo. Só que tem que cuidar muito isso, porque não é sempre que essas decisões elas são favoráveis nesse sentido. Em muitas situações, se você fez a assinatura desse contrato, dando quitação plena, geral e irrevogável dos termos daquele contrato, você não pode questionar futuramente. Então, quando você assinar um contrato, cuide. Se existe essa cláusula, cuide se o contrato que você está assinando pode ser que futuramente não tenha alguma coisa que você vai precisar modificar, se aquele valor que você está recebendo ou naquela situação realmente cobre com as suas despesas, senão você não assina. Porque você assinando esse contrato com essa cláusula, futuramente, se você quiser questionar judicialmente, isso não vai ser desfavorável para ti. Pode ser que você não tenha sucesso na tua demanda, porque você já deu quitação plena de forma amigável, tá bom? Então, uma dica para vocês, mais de atenção para que vocês cuidem os contratos, sempre levem para um profissional, principalmente se for contratos maiores, né? Mas desse contrato ali de recebimento de despesas de acidente de trânsito, de algum acordo que você fez, sempre leve para alguém, para um profissional, um advogado, alguém que tenha esse cuidado para olhar, porque às vezes você lendo, você não lê com aquele cuidado, né? Que certas palavras elas têm um significado diferente do que você acha,
e isso futuramente pode dar um problema, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Até mais!